Fala galera, gente boa! A gente está aqui no nosso sexto vídeo e nesse a gente vai aprender o que é cheque e checkmate. E para isso, galera, a gente vai fazer uma brincadeira de coordenação motora chamada Salvando o Rei, tá? É uma brincadeira que dá pra gente fazer com duas pessoas, três, quatro, com várias pessoas e para isso a gente só precisa de um jogo de xadrez. Vamos brincar? Essa é uma brincadeira de coordenação motora, tá? E vai ser muito importante para a gente aprender o que é o cheque e o checkmate. Eu estou aqui com dois jogos, né? Esse aqui é um jogo oficial de xadrez e esse aqui é o jogo que a gente fez, né? Que a gente fez de papelão, sem gastar nada. Dá pra gente usar qualquer um desses dois nessa brincadeira. Com o jogo oficial é mais difícil, tá? Com esse aqui é bem mais simples. Como é que vai funcionar, pessoal? Vocês vão pegar o rei do tabuleiro, tá? É um jogo para duas pessoas. E o que vocês vão fazer? Quando vocês falarem já entre um e o outro, vocês vão pegar uma peça, por exemplo, o peão, vão colocar debaixo do rei. E aí vão pegar o outro peão. E aí vocês vão fazer o quê? Passar o rei que está em cima desse peão para o outro peão, a outra peça, sem derrubar o rei e tirar o peão. Aí pega outra peça e passa o rei para essa outra peça, sem derrubar o rei, hein? E coloca para fora. E vai fazendo isso até acabar todas as peças do tabuleiro. Lembrando que o rei nunca sai do jogo, hein? O rei continua na brincadeira até acabarem as peças. Acabei! Tirei todas as peças e deixei só o rei aqui, tá? Agora a gente vai fazer com o jogo oficial, que é mais difícil, tá? É uma brincadeira de coordenação motora, hein? Vamos ver como é que vai ser com o jogo oficial, hein? Aê! Lembrando que esse é um jogo de coordenação motora, vocês podem fazer um contra o outro. Se tiver mais gente brincando, vocês podem fazer de uma forma que um segura uma peça e o outro segura a peça por baixo. Não vale encostar no rei, só vale pegar o rei quando o rei cair, obviamente, né? Se possível, fazer uma superfície mais macia para não correr o risco de quebrar a peça. Legal, pessoal? Vamos aprender agora o que esse jogo tem a ver com cheque e checkmate. Vamos lá, galera! Deu para perceber que essa brincadeira faz referência ao rei, né, galera? Essa peça majestosa aí, tá? Bom, para a gente não confundir, o rei, gente, é sempre a peça mais alta do tabuleiro de xadrez, tá certo? E outra particularidade dele é que em cima dele tem sempre uma cruz, tá? Que é para não confundir com a dama, que tem sempre uma coroa, tá certo? Galera, o rei, nessa brincadeira, a gente percebeu que é a peça mais importante, né? Ele não saiu da brincadeira, né? Ele nunca pode ser capturado numa partida de xadrez e o mais importante e fundamental que a gente não pode se esquecer, ele nunca sai do jogo. A palavra cheque e checkmate, ambas começam com a letra X, tá bom? Nunca com CH. Cheque com CH é o cheque de dinheiro, tá certo, galera? Por que cheque no xadrez começa com X, para a gente não se esquecer? Porque ela veio de uma língua morta, já o sânscrito persa, veio de da palavra Shah, que significava imperador persa, tá? Que faz referência atualmente ao nosso rei. Ou seja, toda vez que a gente fala cheque, a gente quer dizer rei, tá? E checkmate significa que o rei está morto, tá? O Shah está morto. Bom, galera, para a gente poder entender bem a brincadeira que a gente fez com o jogo de xadrez, essa é a parte mais importante da nossa aula, tá? Repare nessa posição, ó, tem um rei de cada lado e tem esta daminha aqui, tá, galera? A dama a gente aprendeu que movimenta nas diagonais, né? E se eu movimentar a dama nesta casa aqui, olha só, ela está ameaçando o rei. Pois é. Se está ameaçando o rei, então as pretas estão em xeque, porque o rei das pretas está ameaçado, tá certo? E nessa posição específica, a gente tem todas essas casas aí que ele pode jogar para fugir dessa ameaça. Uma gíria que a gente pode usar é dizer que o rei cai fora da ameaça, né? Então é uma forma dele escapar dessa ameaça
Obviamente não pode ir para outra casa que não essas que ele está jogando. Por exemplo, ele não pode jogar nesta casa aqui que está em vermelho, porque ele continuaria ameaçado e o rei nunca pode ser capturado, tá certo? Bom, outra situação, gente, a mesma posição. E se eu pegasse essa dama, a gente sabe que ela movimenta para frente também, não é? E se a gente movimentasse ela lá para o final? De novo, ela estaria ameaçando o rei, né? E neste caso específico, a gente sabe que o rei anda uma casa só, né? E a dama está a uma casa de distância, então ele está em xeque, mas neste caso ele pode capturar a peça que está ameaçando ele. Ou comer a peça, né? Uma gíria que a gente utiliza, basta ele movimentar para a esquerda, né, e retirar a dama do tabuleiro, ou seja, capturar a peça é uma outra forma de nós escaparmos de um cheque, de uma ameaça ao rei, tá certo? E nessa posição aí, gente, eu só incluí o cavalo, né? Aí eu pego, movimento a dama na última casa diagonal também, eu poderia movimentar ela para qualquer uma dessas casas em verde também. E de novo o rei está ameaçado. Só que dessa vez ele pode contar com a ajuda do cavalo, tá? Ele está em xeque, mas ele pode fugir também para todas essas casas, tá certo? Mas ele também pode contar com a ajuda do cavalo para interceptar a ameaça, né? A gente pode falar também que ele vai cortar essa ameaça. Basta eu jogar o cavalo para essa casa, que agora a dama não está mais ameaçando o rei, está ameaçando o cavalo, né? E o rei está livre da ameaça, pelo menos por agora, né? Muito bem, pessoal. A gente acabou de aprender que tem três formas de a gente escapar do cheque, né? Caindo fora da ameaça, capturando ou cortando. Vamos rever isso aqui agora. Ó. Vamos pegar a dama de novo. Nesse momento eu coloquei um bispo preto, mais uma torre branca, um cavalo branco. Né? Se eu movimentar a minha dama aqui, eu posso colocar o bispo na frente e cortar a ameaça. Né? Agora a dama não ameaça mais o rei, está ameaçando o bispo. Não é? Agora, voltando na posição, se eu movimentar a minha dama nesta casa, o bispo pode fazer o mesmo lance, só que dessa vez ele vai comer a peça que está ameaçando, né? Capturar a peça que está ameaçando. E neste último caso, eu não movo a dama, eu movimento meu cavalo. Movimentei meu cavalo para a casa G7. Neste caso, o cavalo está ameaçando o rei, ou seja, outro caso de cheque. Mas o rei consegue fugir caindo fora, né? Ele pode jogar, por exemplo, para F7, F8, perdão, né? E fugindo dessa ameaça do cavalo, né? Ou seja, acabamos de ver as três formas diferentes de se escapar do cheque. Mas olha só nessa posição. Se eu jogasse minha dama aí para H5, pessoal. E agora? Olha, o rei não é mais cheque. Por quê? Porque o rei ele não pode ir para essas duas casas vermelhas, porque o cavalo ameaça nessas duas casas. Não pode jogar para nenhuma dessas três casas azuis, porque a torre está ameaçando. E a casa onde ele está e a outra casa na diagonal estão sendo ameaçadas pela dama. Né? Ou seja, não dá para cortar a ameaça, não tem nenhuma peça que dá para entrar na frente, não dá para comer a dama e também não dá para cair fora. Então, neste caso específico, não é cheque. O rei está morto. É checkmate, galera. Não tem como ele fugir, tá? Ou seja, acabou. Para escapar do cheque, então, a gente precisa usar algum dos três Cs, né? Ou fugir, ou capturar, ou interceptar. Ou a gente pode utilizar a gíria, né? Ou a gente cai fora da ameaça, ou a gente come a peça que está ameaçando, ou então a gente corta a ameaça, não é? Então, se não dá para cair fora, se não dá para comer e se não dá para cortar, é checkmate, tá, galera? Bom, nesse caso específico, a gente uma outra situação de checkmate é o mate escadinha, né? Checkmate ou mate é a mesma coisa, tá bom, gente? Então, ó, se eu jogar aqui a torre nesta posição, reparem que a torre está ameaçando o rei preto, né? Se o rei preto jogar para cima, pronto, saiu da ameaça, né? Ele caiu fora da ameaça. Agora a dama está ameaçando o rei preto, né? Ele de novo ele pode subir, né? E cair fora de novo da ameaça.
E aí a torre joga lá em B8 e está de novo ameaçando o rei preto, só que dessa vez ele não tem casa para jogar. Reparem que as duas casas vermelhas que eu marquei ali, ó, a torre está ameaçando. E as outras três casas verdes, a dama também está ameaçando. Ou seja, o rei está sendo ameaçado e não tem como escapar. Neste caso, checkmate. Galera, é isso. Cheque, checkmate, são esses dois termos e muito importantes no xadrez. Aliás, o objetivo do xadrez é a gente dar o checkmate. Se eu der vários e vários e vários cheques, isso não vai fazer com que eu ganhe a partida. Mas se eu der o checkmate, a partida ela é finalizada e a vitória é minha, né? E se eu levar o checkmate, aí eu perco a partida. Tá certo? Galera, valeu! No próximo vídeo a gente vai aprender o que é o rock, tá certo? Espero vocês lá, galera! Tchau, tchau!